Então, o que é o tom da música? Né? O cara fala assim, essa música a gente vai cantar no tom de Dó maior, ou de Dó menor, assim. O que é o tom? Já falei sobre isso ou não? Sala? O que eu falei? Ou, como você já sabe? Nunca estudou? O tom é a nota maior, né, da música, aquela que dá o... Não. Por exemplo, ó, quer ver para vocês entenderem. Por exemplo, se o cantor, eu vou aqui acompanhar ela cantando. Aí eu começo a tocar, começo a cantar e falo assim, ih, mas está fora do tom isso aí. Né? O que quer dizer? Está fora do ritmo, Não. Não. Fora do ritmo não é necessariamente fora do tom, porque você pode cantar em outro ritmo, você pode cantar mais rápido, mais devagar, cantar no tom. Ó, tom vai ser necessariamente a escala que eu estou cantando a música. Então, por exemplo, se eu estou cantando a música no tom de Dó maior, eu estou cantando a escala maior de Dó, sendo que a primeira nota da escala vai ser a referente ao tom. Por isso que o tom é Dó, claro. A escala de Dó, a primeira nota é Dó. A escala de Lá, a primeira nota é Lá. E assim por diante. Tá? Então, o tom, ele não se refere necessariamente a um acorde. Né? Muitas vezes o pessoal coloca como se fosse, fala do tom assim, no campo harmônico, né? Que é o pessoal que já toca, né? Uma coisa. Não, o tom é referente à escala. Por quê? Porque se você cantar fora do tom, você cantou uma nota fora da escala. Ou não tão próximo, né? Você cantou 2, mas o 2 está um pouquinho fora né? Fora do pitch da nota, né? Fora da afinação da nota. Mas seria basicamente isso. Então, por exemplo, né? Essa música que você pegou com o Wagner, então, o tom dessa música é isso aqui, ó, é Fá. Então, as notas que ela vai cantar, a princípio, são todas as notas da escala de Fá. Eu digo a princípio porque, eventualmente, na música você pode ter uma modulação. O que vai dar origem à escala e tal. Como? É o que vai dar origem à escala, propriamente dita, o desenvolvimento da escala. Não diria origem. Aqui é, por exemplo, eu estou colocando um contexto muito simples, assim, muito prático. Você vai tocar a música num tom. As notas daquela música, tanto dos acordes como da melodia, no caso ela vai cantar, né? Vai acompanhar. Todas as notas dirão respeito, a princípio, à escala do tom. Então, se você for pegar em termos de acordes, se eu começar em Fá, os acordes também são gerados a partir da escala. Tá? Aí você fala, mas de onde vem a escala? A escala vem da cultura. Tá? Se a gente estivesse no Irã, provavelmente a escala mais popular para fazer uma música não seria essa. Seria uma escala que não seria com esses intervalos, como a gente tem a escala maior. Aí eu vou fazer só um... Tom, sim. Aquela história de sempre, né? Aí vai ficar um conjunto harmônico, vamos dizer assim, né? Na música. Harmônico seriam os acordes. Para seguir esse processo. Como assim conjunto harmônico? Tom, semitom, se eu seguir não. Então, aí isso aqui é justamente o fator cultural da história. O tom, por que é essa escala e não outra? Por que tom, semitom, não semitom, tom e meio? Porque a sonoridade da escala é tão introjetada na música popular que a gente ouve, né, assim, em rádio e qualquer coisa, e disco, qualquer escuta musical. A gente necessariamente já está ouvindo uma escala
pelo menos, puxa, 90% da música, vai, para não falar que é sempre. Que isso, de uma maneira ou de outra, a gente já introjeta como referência de escala. Eu falo escala, todo mundo pensa imediatamente nesse modelo de escala, que é o tom, tom, semitom. Você chegou a pegar o que é tom, nesse sentido? Aí é uma das pegadinhas do ensino musical, né? Porque quando eu falo tom referente à escala, é diferente do tom quando eu falo de intervalos. Você não chegou a pegar, né? O tom é basicamente assim. Quando eu tenho um salto de tom, por exemplo, do dó para o ré, eu estou soltando uma notinha aqui no meio. E aí o que acontece? Quando eu tenho um salto de uma nota, né, porque se eu soltasse, você vê aqui. Quando eu salto da escala, eu já tenho pré-estabelecido onde que eu vou saltar e onde que eu não vou saltar. E a forma da escala, como se fosse um mapinha. O tom é quando eu faço o salto de uma nota. E o semitom é quando eu não faço o salto de uma nota. Né? Bem encostadinha uma na outra. Tá? Na real, essa questão do tom ela é mais fácil quando você tem um instrumento para ter como base. Né? Na verdade, é mais fácil até pegar pelo violão. Opa! Porque dá para ver melhor. Seria assim, o tom, eu pulo uma casinha. O semitom, ou meio tom, é o intervalo e não pulo uma casinha. Por essas e outras, vai ter um curso aqui, mas não vou conseguir começar esse ano, que é o curso para cantores. Assim como o pai está fazendo esse curso de coral, eu vou fazer um curso que seriam para pessoas que fazem o curso dele ou não, ou músicos que querem ter uma experiência cantando em grupo, ter essa questão de harmonia, de ouvido, né? Eu vou fazer um curso para cantores, principalmente, mas outros instrumentos que não tenham instrumentos harmônicos, para ter uma noção das notas independente do que você canta. Comparar as notas. Bom, aí a gente fica mais claro essa questão do tom e semitom. Mas, se você já, na verdade, você já tem isso introjetado, essa relação entre as notas, tom, semitom, que é pula, uma nota, pula, aqui não pula. Né? Então, do, ré, mi, fá. Aqui é como se tivesse um degrau. O degrau, do terceiro para o quarto é um degrauzinho, meio degrau. É como se fosse uma escada assimétrica, né? Você sobe, e quando chegar no terceiro para o quarto degrau, é um degrau menor. Aí continua subindo até o sétimo degrau, né? O sétimo grau. E do sétimo para o oitavo, também seria um degrau um pouco menor. Aqui é o do, ré, mi, fá, ré, sol, lá, si, do. Né? Tudo bem? A ideia é o quê? A ideia é que essa construção da escala ela é cultural. Tá? Ela é cultural. De repente vocês aqui, quando a gente já chega na música, você já tem toda uma história de 400 ou 500 anos de tudo praticamente da música ocidental feito em cima disso aqui, desses intervalos aqui. Tá? Por que é cultural? Porque se você pegar, por exemplo, a escala, falei lá do Gregoriano, só que você não tem um meio tom. Você tem um quarto de tom. Né? O cara dessa nota para essa, ele não tem só uma. Ele tem uma coisa que é essas duas. Ele tem um meio termo ainda entre essas duas notas, entre o semitom que é o quarto de tom. Ele faz um melisma com a voz, né? Entre os árvores, é como se estivesse tremendo. Mas isso eles têm de ouvido, que eles ouvem esse quarto de tom, que pequenas oscilações. As notas que a gente não necessariamente a gente usa isso. E aí quando ele canta, ele já tem até de memória onde que ele vai oscilar e onde não. Parece que é meio chutado, não é?
fundamental, acho que na Índia também tem um quarto de tom. Aí, agora, se música chinesa, eu já não sei falar, música japonesa, eu já não entendo tanto para falar. Entendeu? Mas enfim, eu quero dizer que já tem uma regra pré-estabelecida. Né? Você canta lá o parabéns a você, você já está cantando esses intervalos. Né? Espontaneamente, né? Vamos cantar. A gente aprendeu, qualquer canção canta na escola, né? As coisas de pré-primário, é tudo em cima da escala maior. E 90% da música a gente ouve sobre. Enfim. O que eu quero passar aqui como dica? É que o apoio da voz, e aí a questão não é tanto como o Wagner passa nas aulas de canto, uma questão de técnica vocal, não é isso. Aqui, tanto que eu não canto nada. E a questão aqui seria de apoio para a afinação. Tá? Porque o que acontece? Eu vejo os professores fazendo aquecimento com os alunos de canto e, na verdade, o aquecimento também segue por esse canto da escala maior ou da escala menor. Né? Ou ele vai modulando, né? Ele pega o 1, vai modulando e canta a escala. Vai até o 5, né? É isso? Sim. O que ele está fazendo? Ele está tocando a escala do 1 até o 5. Do, ré, mi, fá. Aqui já está implícito o semitom. Sol, fá, mi. Né? Então, os intervalos estão presentes quando a gente canta. Só que a gente nunca pensa nos intervalos separados. Porque a intenção desse exercício não é necessariamente a gente deixar os intervalos estipulados e a gente ter a consciência dos intervalos. Então, você aquecer as cordas vocais. Né? E o que eu proponho é justamente a gente ter a consciência dos intervalos, tanto para tocar como para cantar. Aliás, por exemplo, para mim, que toco guitarra, estudar isso daqui foi a maior sacada que eu tive. Assim, foi quando eu realmente comecei a estudar música, né? Porque guitarrista é praga, né? O cara não estuda. Toca. Aí tenta entender, ou tenta pegar outras músicas, né? Mas eu vejo assim, eu já tive alunos que o cara falou para mim, eu estudo 8 horas por dia. Né? Os moleques ficavam lá, se trancavam no quarto, nas férias, sei lá. E saía, começava a tocar 10 e saía à noite para ir para um lugar. Ficava o dia inteiro tocando guitarra. Tocava o quê? Tocava nada, ele só fazia os exercícios de técnica, né? Ficava lá subindo, descendo escada, essas coisas guitarristas. Então vamos improvisar um blues, mas não saía nada. Porque todos aqueles sons que ele tocava na guitarra, ele não tinha projetado como linguagem. Então o cara que está falando, por exemplo, ele está aprendendo francês, aí ele está lendo um texto em francês e fica craque no texto francês. Você está entendendo o que você está falando? Não. Fala para mim o que você leu. Eu também não sei. Eu só consigo fazer quando estou lendo. O cara decifra. Entendeu? Então é um estudo completo que não passa por de reter a informação. Já o cantor, ele necessariamente ele tem que ter isso e já tem introjetado. Mas, se ele desafina, é porque a consciência dos intervalos ainda não está muito clara. A consciência do que é quem. O que eu estou cantando? Em termos de nota. Não só a informação musical em si. Mas você tem consciência. Olha, eu estou cantando uma escala. E a escala é essa, eu vou apoiar aqui, eu vou apoiar aqui. O apoio que eu quero dizer é o seguinte, né? Agora já esqueci a música. Mas seria isso aqui. O tom é isso aqui. Nessa região aqui, né? Então, a dica que eu daria, por exemplo, para quem canta, é ouvir a tônica como referência da escala. E isso, para o cantor, é muito complicado se não tem, a princípio, né? É complicado
para você achar essa tônica de ouvido, eu já tentei até explicar aqui, ficou meio confuso mesmo, porque é bem difícil você achar o que é o da escala. Tá? Ouvindo uma música, tá bom, mas quem que é? Não precisa saber, por exemplo, o que é o Fá, mas tem que saber o que é o mundo da escala. Né? Então, por exemplo, quando eu vou tocar aqui uma música qualquer, né? Tá? Então, o 1 da escala, ele tem uma característica de ser um ponto final. Isso eu já falei em algumas aulas, não? Esse é o ponto final. Eu falei, talvez, em termos de acordes. Né? Então, por exemplo, quando eu toco isso daqui, ó. Essa nota que eu parei, ela não parece ser o ponto final, porque eu nunca vi o discurso. Entendeu? O fim da frase, o discurso musical. Né? Aqui ainda pede uma continuação. Né? Agora eu vou fazer aqui, ó. Fica meio claro que terminei o discurso. Se eu fosse terminar a música, esse 1, geralmente ele vai também se identificar de ouvido, a gente vai identificar de ouvido com a nota na qual eu poderia acabar o discurso musical. Né? Aqui não dá para acabar. Eu comecei. Eu faço uma música só com isso, né? Mas no final, que música é essa? Pede-se uma continuação de ouvido. Concorda ou não? Se eu toco isso e saio fora, parece que tem algum problema que eu não acabou a música. Né? Pronto, eu deixo o violão. Não acabou ainda. Né? Mesmo se eu fizer isso, né? Ainda também não tem essa impressão de final. É só manter. Não é isso? Tá? Então essa nota é a nota que a gente tem como referência para cantar a escala. Outra dica é, a gente ouvindo uma música, se a gente consegue cantar a escala referente à música. Tipo fazer o do, ré, mi, fá, sol, lá, assim, por exemplo. Vou pegar outra música agora. Vamos ver se vocês entendem, por exemplo. Você já cantou a escala? Do, ré, mi, fá, sol, lá. Você já cantei? Cantar. Nunca cantou a escala? Então vamos começar a cantar hoje. Então, tá? Vou pegar aqui o escala, já cantou a escala. Né? Não. Olha, esse exercício do ré, mi, Mas eu nunca falei do ré, mi, fá, nunca cantei, não. Lá. Não. Nunca fez? Essa escala inteira? Subir e descer? Se eu fiz, eu não Você sei. fez até o quinto grau primeiro. Eu não sei, então, porque eu faço exercício. Então, o exercício, ele tem pelo menos esse exercício que eu citei, você faz. Sim. Esse tipo de exercício, né? Sim. Mas eu não sabia que era na escala, entendeu? Porque, inclusive, quando ele dá esse acorde, né, o apoio para você fazer a escala certa é o acorde. Aí mudou o apoio, agora subiu o degrau. Fosse assim, né? Como se você está num chão aqui. Aí o chão está um pouco mais alto. Né? Você não vai descer naquele apoio. Não é assim? Você sente? Sim. Você toca isso aqui. Combina, né? Você começar no outro, né? Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, fora, né? Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, agora foi certo. Né? Mesmo cantando, né? Um pouquinho de ouvido para saber onde está o apoio. Não é isso? Olha só. Mais do que saber o apoio, eu vou passar música de novo, só comecinho.
pegar isso não é uma coisa muito, não é muito cabecice. Você, ai caramba, onde é o 1, onde é o 2, sabe? Não é isso. É uma questão de naturalmente, a gente ouvindo uma música. Percebe? Se eu fosse cantar uma escala, a única escala que eu cantaria, que combinaria com a música, é necessariamente a escala do tom da música. Entendeu? Outra música. Mas como sabe qual é a escala da... Se você cantar outra escala, não dá certo. Se você cantar, por exemplo, ó, vou fazer com outra música mais simples. Tá? Se o tom da música for um dó. Então, você entendeu qual é o exercício? Assim, primeiro passo. Vamos passo a passo. O primeiro treino para a gente conseguir fazer isso é cantar. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, mi, ré, dó. Você vê que, ó, só os primeiros 5, os primeiros 5 graus da escala, né, as 5 primeiras notas, já me dão a tonalidade. Porque se não combinar as 5 primeiras, já não vai combinar o resto, assim por diante, né? E se combinar só 5, não tem possibilidade de não combinar o resto. Tá? Então, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo aqui. Pera, deixa eu ver outra música. Vou colocar qualquer música, tá? Sei lá, o dedo vermelho que apareceu aqui. Ah, só não pode ser música menor, né? Quando a escala maior, calma aí. Deixa eu ver se a música é menor.